Olá, amigos. Novamente estamos aqui, juntos, em quarentena, isolação social. É necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição. É muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Amabile, Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o seu Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos aí cantando para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estava em uma outra dimensão, uma voz celestial me avisou do mar que terá sonho real. Foi aí então que tudo começou, a continuidade da vida, a continuidade da vida. No começo me chamaram de embrião, logo que nasceu o sol da escuridão, alguém muito sorridente me falou: te farei muito feliz com muito amor, na continuidade da vida, na continuidade da vida. Sentimento de reparo e evolução, uma voz celestial me ordenou: este sonho é a reencarnação, o retorno para amar quem não amou, pra continuidade da vida, pra continuidade da vida. De repente era bom, também ruim. Muitas vezes dizem não, mas também sim. Mas a vida continua mesmo assim. Só depois que realiza chega o fim. E aí que o sonho termina, na continuidade da vida. E aí que o sonho termina, pra
continuidade da vida. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, teu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Que seja feito assim. Dentro deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor que seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, para que nós possamos realizar um pedaço da nossa parte, que é a instrução. Nós precisamos amar e precisamos nos instruir. Que Jesus abençoe, então, os nossos próximos minutos de estudo. Hoje o convite é a compaixão. Joana apresenta um trecho muito belo, traduzindo como é esse convite do Senhor. Então nós vamos perceber que compaixão não é só o convite de Joana de Ângeles,
para nós. Mas é, acima de tudo, o convite de Jesus, convite da própria vida. Joana inicia o seu texto dizendo que muitos não cultivam a compaixão justamente porque já tiveram que lidar com a ingratidão. Deixaram então de fazer pelo próximo, porque muitas vezes, ao fazer pelo próximo, sofreram a ingratidão. E traduziram então que fazer o bem não era importante, porque não recebiam nada em retorno. Mas Joana lembra também, nesse momento, que a ingratidão pouco significa para todos nós. Na verdade, a nossa lida é justamente o aprendizado do amor. E nesse aprendizado, aquilo que o outro faz ou deixa de fazer pouco interfere naquilo que nós precisamos fazer. E a compaixão está dentro desse aprendizado que nós não podemos fugir. Nós precisamos, segundo Joana, participar ativamente da renovação social e espiritual da Terra. Precisamos compreender que nós deveremos muitas vezes nos portar e deixar que a vida siga como se fôssemos a árvore, que oferece frutos indistintamente e, no entanto, não se alimenta dos seus próprios frutos. É uma imagem bonita essa da árvore, porque ao mesmo tempo nós sabemos que a árvore necessita de quando em quando da poda, para que ela frutifique mais, para que seus frutos venham mais saborosos na próxima colheita, para que a árvore produza com abundância. E como não pensar na poda que a árvore sofre para produzir mais? Como não pensar nas dificuldades que invariavelmente enfrentamos, não só nesse período, em períodos transatos e em períodos futuros, para que nós possamos produzir em abundância. E a Joana fala uma coisa que é muito interessante. Ela diz que grande parte de nós, no trabalho que nos compete realizar, ou seja, naquelas tarefas com as quais nós nos comprometemos muitas vezes antes de reencarnar, raros de nós vamos ter muito a fazer. Então, raros de nós temos missões, grandes tarefas. Pouquíssimos espíritos têm iluminação suficiente, têm capacidade suficiente para amar, para responder por grandes tarefas. A maior parte de nós vai trabalhar com pequeninos deveres, dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo de amigos, de companheiros do trabalho, companheiros da casa religiosa, companheiros que vivem na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo país, companheiros nos grupos mais variados. Então, nós, em geral, vamos ter pequenas tarefas, onde quer que sejamos chamados a estar. Veja bem que eu não falo de tarefas fáceis, mas de pequenas tarefas. Porque justamente porque ainda não detemos essa capacidade de iluminar muito, nós somos pequenas velas, pequenas lanternas, que devem iluminar a escuridão onde estejam plantadas.
nós não podemos mais deixar de iluminar. Porque a verdade é que o caminhar adiante, que o progresso, que a evolução é movimento ao qual nos sujeitamos, não porque queremos, mas porque Deus quis que essa fosse a meta de todo o espírito ao qual não podemos fugir. E compreendendo nós espíritas, compreendendo que nós trazemos em nós um potencial imenso de melhoria, porque esse é o objetivo, nós conseguimos já compreender que esta potencialidade toda nos foi concedida pelo Pai quando da nossa criação. O que vale dizer que cada um de nós tem como semente, e acredito que nós já mencionamos isso em outros estudos, então cada um de nós tem como semente as virtudes que nós atribuímos ao Pai de infinito amor, misericórdia e justiça absolutos. Então nós temos em semente uma capacidade quase infinita para amar. Temos também uma capacidade quase infinita para respeitar, compadecermos, acolhermos, enfim. Todas as potencialidades que ao infinito são ditas como pertencentes ao Pai Celestial, nós as temos em germe, no imenso potencial de desenvolver. E aí nós vamos entender, então, que enquanto essas sementes não se desenvolvem no meu espírito, porque elas não estão no corpo físico, estão em quem eu sou como espírito, enquanto eu não tenho essas sementes florescendo e frutificando, como um dia florescerão e frutificarão, inevitavelmente eu revelo ao mundo, seja ele material, seja ele espiritual, a ausência deste desenvolvimento pleno. Então, se eu tenho a semente de amar, enquanto ela não está florida e frutificada na sua mais ampla beleza, abundância, eu me vejo odiando. Enquanto eu não desenvolvi a minha serenidade absoluta, eu me vejo inevitavelmente respondendo à vida com ansiedade. E assim eu vou percebendo que tudo aquilo que em mim reflete o mal, a ignorância, a imperfeição, não existe por si. Não é qualidade da qual eu não posso me separar, mas ao contrário. É porque eu ainda não desenvolvi suficientemente aquilo que são as qualidades do meu espírito. Porque o meu espírito é esse imenso potencial. E eu vou entender que, como eu já tenho essa noção dessa capacidade de aprender a melhoria, ou seja, eu já tenho noção, entendimento de como eu deveria amar, como eu deveria perdoar, tolerar e respeitar, como eu já tenho essa ciência, é inevitável a conclusão de que eu já posso me portar com relativa melhoria, espalhando aonde eu esteja flores, luzes, pequeninas que sejam. Mas eu já posso fazer isso. Eu já posso
ouvir atentamente, pacientemente, alguém que precise desabafar. Eu já posso falar, dizendo de lições de esperança e de confiança. Aquele que pode estar ao meu lado se encontra perdido, desesperançado, agoniado, desesperado. Eu já posso atuar com relativa perfeição no que seja o exercício do perdão, desculpando as falhas daquele que me fere, que me ofende, que não me compreende, ou que simplesmente não concorda comigo. Joana traz uma interpretação bela e profunda de uma das passagens do Evangelho, talvez mais pequeninas. Ela relembra que Jesus despediu os leprosos, dizendo-lhes que se apresentassem aos sacerdotes. E eles no caminho se tornaram limpos. E olha a visão que Joana nos abre ao entendimento. Ela diz que todos nós trazemos males que nos maculam o espírito. E não raro desarmonizam o nosso corpo físico. E que todos nós precisamos agir com compaixão para que nós também sejamos objeto da compaixão do Mestre, possibilitando que nós possamos nos limpar enquanto caminhamos. Verdade é, então, que todos trazemos, e nós não podemos cansar de repetir isso, porque é uma realidade. Todos trazemos imensas imperfeições. No entanto, nenhuma destas imperfeições que ainda trazemos, nós que estamos reunidos hoje, entre amigos, em nome de Jesus, tenho certeza absoluta, amparados pela espiritualidade fraterna, todos nós que aqui nos encontramos, já estamos bem cientes das bênçãos que temos recebido. Então, nenhum de nós pode se furtar ao exercício da compaixão. Emmanuel ditou várias mensagens a Chico, que foram reunidas no livro de mesmo nome, Compaixão. Pequeno volume. E nesse livro, Compaixão, nós vamos encontrar uma mensagem de Emmanuel de título Compaixão. E o instrutor espiritual, ele dita 30 estrofes, porque essa mensagem é um poema. E nessas 30 estrofes, ele vai nos convidar ao exercício da compaixão. Então ele nos fala em termos belos, porque é um poema, ele nos convida a nos compadecer da terra. E fala que essa compaixão nós devemos ter porque ela produz o pão que nos sustenta. Ele convida para que nos compadeçamos da mata, para que não ateemos fogo a ela, porque ela é fábrica generosa do oxigênio que respiramos. Ele fala para nos compadecermos da família, porque a família é o grupo em que nascemos para auxiliar e ser auxiliado. Para que nos compadeçamos da habitação, porque é o recanto que Deus nos concedeu para morar. Para que nos compadeçamos do corpo, porque é nele que o espírito se aprimora.
para que nos compadeçamos do pai biológico, ou daquele pai que nos criou com amor, com severidade, com dedicação, ou da forma que tenha sido. Porque se nós assim desejarmos, ele irá ser na nossa terra, na nossa vida, o nosso melhor amigo. Falou para que nos compadeçamos do filho, porque é o fruto dos nossos ensinos, o retrato dos nossos exemplos. Para que nos compadeçamos da filha, porque mesmo que ela dê problema e preocupação, precisamos abençoar a sua presença, porque ela vem de Deus. Para que nos compadeçamos da criança, porque no futuro a criança será o que nós lhe dermos. Para que nos compadeçamos do estrangeiro, dos idosos, e ele elucida em várias estrofes, nos chamando a esse olhar compassivo. Uma das mais bonitas é quando ele nos chama para que nos compadeçamos dos bons. Emmanuel fala para que auxiliemos a eles, para que eles possam prosseguir fiéis a eles mesmos. Porque na comunidade humana não existem criaturas infalíveis. Somente Jesus e alguns raros heróis da fé viverão sem cair. E finaliza o instrutor espiritual. Compadece-te dos maus. Na terra não existem os totalmente bons, nem os totalmente maus. Os maus são vítimas de delírios, cuja origem eles próprios desconhecem. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadece-te. Então eu queria dizer a vocês que uma vez que nós somos, todos nós, ainda delinquentes, uma vez que ainda não conseguimos executar todas as lições às quais fomos convidados por Jesus, nós precisamos ter em nós a necessidade de desenvolver essa que não deixa de ser uma sensibilidade, que é a compaixão. Porque só se compadece aquele que olha e vê o outro. Quando nós olhamos só nós mesmos, ou só aos nossos problemas mais pessoais, nós estamos nos fechando na concha da ilusão e do egoísmo. Quando nós passamos a olhar a realidade muitas vezes triste do outro, do próximo, mesmo que seja o próximo desconhecido, eu passo a trabalhar em mim a sensibilidade de ter compaixão. Não é o querer resolver a problemática do mundo. Nós não iremos conseguir isso. Porque fato é que assim como nós temos o direito de errar, os nossos irmãos também têm o direito de errar, porque ainda é inevitável o erro no nosso caminhar em busca da perfeição. Dia virá em que, penso eu, nós erraremos muito menos. E talvez nesse dia em que o nosso erro seja menor, seja o dia em que mais teremos compaixão pelo outro. E por nos compadecermos do outro e olharmos o outro, nós deixemos de fazer o mal, porque iremos querer para ele o bem que queremos para nós mesmos. E aí eu encerro aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez a vocês que estão aqui conosco,
nos últimos domingos, chamando a minha amiga Júlia, que eu aprendo todo domingo, graças a ela e ao Fredinho. Porque o melhor nesse trabalho, não é, Júlia? Acho que você concorda comigo. Sim. Justamente essa troca de visões e de sonhos de cada um. Vamos lá, Júlia, agora é contigo. Um beijo. Obrigada, Cris. Sem dúvida, esse encontro é muito proveitoso, porque traz essas visões diferenciadas a respeito do mesmo tema, né? E é sempre uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês no domingo, dando continuidade àquele trabalho que nós fazíamos lá na Casa Espírita. E hoje o nosso tema é a compaixão, como a Cristiane já apresentou. Eu acho assim, interessante que no livro ele tenha sido organizado dessa maneira, quer dizer, semana passada nós falamos sobre a caridade, hoje nós vamos tratar da compaixão. Porque compaixão e caridade andam lado a lado, caminham juntas, não há como separar. Vamos ver como é que a gente pode pensar nisso. Em primeiro lugar, eu acho importante que a gente lembre que nós, seres humanos, nós vivenciamos tanto os instintos, né? Ainda temos instintos com os quais nós vivemos e sobrevivemos. Nós vivenciamos emoções, que já é um nível além do instinto, né? Porque o instinto é da natureza animal, a emoção já está na natureza hominal, e nós estamos caminhando cada vez mais para a vivência de sentimentos, que é aquilo que nos espera no nosso processo evolutivo, aquilo pelo qual nós devemos perseguir, que a gente possa desenvolver cada vez mais os sentimentos em relação ao próximo. Porque as emoções, elas brotam de maneira impulsiva, estão muito associadas aos instintos. Então, por exemplo, o medo é uma emoção associada ao instinto de sobrevivência, né? Mas falemos da compaixão. A compaixão como um sentimento. Como eu disse, a compaixão está associada à caridade, porque ela conduz à caridade. Se você não se compadecer do outro, se você não nutrir o sentimento de compaixão, você não vai exercitar a caridade, porque a caridade é ação, é exercício. Compaixão é sentimento, né? Eu costumo dizer, fazer uma comparação com a situação da solidariedade e da cooperação. A solidariedade é um sentimento, a cooperação é ação, né? Então, por exemplo, você se solidariza quando vê uma situação por intermédio da televisão, uma enchente, né, uma tragédia, um terremoto, você sente dentro de você, né, essa percepção de que aquilo é uma tragédia que poderia estar acontecendo com você. Você se sente solidário com aquelas pessoas que estão em sofrimento. Mas você se torna cooperativo se você sair do sofá ou diante do computador e for agir de maneira a mandar uma cesta básica, a enviar um depósito para aquelas vítimas, enfim, a agir de maneira concreta, porque caridade é ação concreta, seja em termos materiais ou em termos espirituais, mas é ação. Compaixão é sentimento, eu preciso sentir para poder agir. E a compaixão, ela é indutora. Quer dizer, se eu sinto compaixão, ela me induz, ela me leva a sentir e a praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Vejam vocês a importância da compaixão. Ela é indutora, quer dizer, ela induz ao sentimento da benevolência,
da indulgência e do perdão, que são sentimentos nobilíssimos, tanto quanto a própria compaixão. Então, nutrir a compaixão, desenvolver a compaixão, é algo a respeito do qual nós precisamos ter bastante consciência. É uma busca que deve ser objeto do nosso dia a dia, da nossa vida aqui neste planeta. A compaixão, Cristiane se referiu à questão do olhar, né? Eu achei até muito interessante, porque eu vou pautar também minha apresentação nessa questão do olhar. A compaixão tem a ver com a maneira com que eu mudo a minha visão do outro. Eu só me compadeço do outro se eu olhar para ele de forma diferente. Se eu conseguir ser empático, me colocar no lugar do outro. Para isso, eu tenho que deixar de olhar para o outro pelo intelecto, pela razão, e passar a olhar para ele pela via do coração. Essa é a mudança que nós precisamos de ter. Porque quando a gente olha para o outro com a via do intelecto, pela via da razão, nós temos críticas, nós temos julgamentos, nós nos tornamos impacientes muitas vezes. Porque a razão, ela busca uma lógica. E a tendência de cada um de nós é que a gente faça um julgamento do outro pela nossa própria lógica. Então, a razão, ela tem uma validade muito grande, porque se você não for racional, se você não tiver lógica, você, né, não vai ter um parâmetro para poder tomar decisões. Mas em relação ao sentimento, só a razão não é suficiente. Nós temos que ter também aquela empatia, aquilo que surge do peito, né, que nos leva ao encontro do outro. Não é à toa que os olhos, gente, ficam no meio entre o cérebro e o coração. Olha a posição dos olhos. Parece que é justamente possibilitar essa transição do cérebro, da cognição, da razão, para o coração, para o sentimento, para a amorosidade. Os olhos têm essa função, que é uma função primordial na nossa vida, para que a gente possa mudar a nossa posição, para que a gente possa alterar a nossa postura diante do outro, né? E aí, se a gente muda, se a gente começa a alterar, e se a gente consegue perceber esse posicionamento dos olhos entre o cérebro e o coração, a gente vai poder receber o brilho da razão e as luzes que emanam do nosso coração. A gente vai fazer, digamos assim, um combinado, como se fala com as crianças pequenas na escola, né? É um combinado. Há uma inter-relação. Eu acho que sem isso fica muito difícil que a gente consiga viver a vida. É preciso que a gente estabeleça essa relação. Há também uma outra questão relacionada com a compaixão, que diz respeito à própria palavra, compaixão. Compaixão quer dizer com amor. Paixão e amor, né, são sentimentos que estão aí envolvidos, entrelaçados. É porque nós temos a ideia de paixão como algo arrebatador, como algo que muitas vezes leva até o crime, que cega a pessoa. Mas não é essa a acepção da palavra compaixão. É paixão no sentido de um amor, né? De um amor profundo, de um amor muito grande, de um amor elevado. Então, compaixão é com amor. E que amor é esse que pode ser mais elevado? Que amor é esse que pode ser mais profundo em nós? E que nós ainda não estamos próximos
Nós temos dificuldade ainda, nós sabemos, né? Nós estamos assim, né? Hoje, como disse Cristiane, nós já temos consciência disso, o que é um passo adiante no nosso processo evolutivo. A aquisição da consciência. Mas a consciência é a razão. Nós temos que transcender isso, nós temos que começar a praticar, a vivenciar, a sentir. Então, para isso, para sentir esse amor mais profundo, mais elevado, nós precisamos compartilhar o amor. Ou seja, compaixão seria o amor compartilhado. Com quem? Com aqueles que estão ao nosso redor. Com aqueles com os quais nós convivemos. Com aqueles que são os nossos próximos. Que muitas vezes nós temos com eles diferenças, dificuldades, desavenças. Mas com todos aqueles que nos rodeiam, que estão ao nosso lado, que convivem conosco, que estão no nosso caminho, o Espiritismo nos ensina que não estão aí por acaso. São companheiros da nossa viagem. Compartilham conosco o mesmo caminho. Por isso que compaixão é amor compartilhado, porque precisa de estar, né, envolvendo todos aqueles que caminham conosco. E por isso é que compaixão tem a ver com compartilhamento, porque o sujeito, ao ser compassivo, ele também compartilha com o outro as suas virtudes. Mesmo que essas virtudes sejam ainda mínimas. Mesmo que ainda sejam virtudes que estão desabrochando. Mas, se existe alguma virtude em nós, e com certeza existe, porque nós, como filhos de Deus, nós temos em nós todas as potências divinas, então nós temos virtudes. Então, por menor que seja a nossa virtude, se nós a compartilharmos com o próximo, nós estamos exercendo a compaixão, que é nada mais do que amor compartilhado, colocando assim as nossas virtudes ao alcance do outro. E o mais interessante é que esse compartilhamento, eu falei disso no domingo passado, vou repetir, é essa possibilidade de troca que a vida nos oferece, de relação, de compartilhamento, que faz com que a vida seja recíproca. A característica da vida é a reciprocidade. Então, se você é compassivo, você receberá compaixão também. Porque não é uma via de mão única. Aquilo que é compartilhado transita entre todo o grupo. E por isso chega também até você. Como reciprocidade que a vida oferece. Então, não de forma egoística, nós temos que ser compassivos com essa intenção de que vamos receber compaixão, não é isso. Mas nós precisamos ter a certeza de que toda a ação benéfica que emana de nós fica em torno, fica presente no ambiente e, portanto, nós a recebemos, né, da mesma maneira que ela foi emanada. Essa era a reflexão, foi a reflexão que eu pude trazer hoje para vocês, agradecendo muito a atenção, que Deus possa nos acompanhar durante toda a semana, e agora vou chamar o nosso querido Fred para que ele possa trazer as palavras dele a respeito desse tema. Obrigado, Júlia. Obrigado, Cris. Compaixão é a caridade se fazendo
presente no coração de cada um de nós. É uma vitória sobre o egoísmo e o orgulho. E se desdobra em 3 etapas. A primeira é a do sentimento. Você perceber as dificuldades, as limitações, as imperfeições do seu próximo e sentir em você as dores, as impossibilidades, as dificuldades que o outro vive ou que irá experienciar. Comover-se. O segundo momento, além do sentimento, é a atitude, onde você se faz presente pessoalmente ou pelos meios modernos de comunicação com aquela criatura vivendo as suas dificuldades, as suas dores. Primeiro momento, sentimento. Segundo, atitude. E ainda temos o terceiro momento, que complementa o exercício da caridade, que é você realizar, movimentar-se em favor do outro. Seja na beneficência material, seja na benevolência. Realizar algo para reduzir o sofrimento do seu semelhante. Com isso, se concretiza a caridade, se concretiza a compaixão. Lembremos aqui que Jesus já tinha narrado, descrito a compaixão com a parábola do bom samaritano, que primeiro se comove com o homem caído, em segundo lugar, desce do cavalo para sondar as dificuldades do homem caído e, em terceiro lugar, toma providências para conduzi-lo até a estalagem, inclusive assumindo os ônus do atendimento e mais outros que viessem a acontecer enquanto ele se deslocava à frente. Um exemplo completo do exercício da compaixão. Atitude, primeiro, perdão, sentimento, atitude e ação. Devemos também aproveitar esse instante para levantarmos um alerta que devemos manter em relação ao nosso olhar. Sempre que faltar compaixão no nosso olhar, sempre que tivermos dificuldades de compreender as limitações, as imperfeições do outro, sempre que nos mostrarmos em atitude de permanente rivalidade e incompreensão com o próximo, é preciso acender o alerta, o sinal vermelho, porque nós somos um só povo, uma só nação, uma só família, uma só pessoa. Somos necessariamente integrados com todos. Esse negócio de ficar observando as dificuldades, limitações do outro, de criticar e ironizar, merece um cuidado especial. Nossa alma está em perigo.
é preciso encontrar em toda a gente motivos para respeitar, amar, compreender e querer o bem. Ninguém deve se permitir emparedar-se na insensibilidade, por mais difícil que seja caminhar junto com o outro. Isso não quer dizer que vamos nos omitir diante disso ou daquilo, mas é preciso inteligir onde estamos raiando pelas vias da insensibilidade. Os índices de amor e de compaixão medem, guardemos isso, a saúde da alma. Se nós não nos compadecemos das dificuldades, das imperfeições, das limitações do outro, se não sentimos amor paternal, maternal pelo outro, algo não vai bem no nosso entendimento, na nossa integração com a vida. É preciso repensar, voltar-se com humildade para o melhor entendimento do que seja a existência, do que seja ser um existente. Está faltando horizontes, porque quem está bem consigo não tem tempo para se revoltar com as imperfeições do outro. O que nós lhe devemos é e será sempre movido pela compaixão, compreensão e vibrações de fraternidade e profundo respeito pelo outro. Quando nós caímos nas raias da insensibilidade, nós estamos negando, nos negando a condição do ser. Filhos de Deus que nós somos. Nós não estamos aqui para contender. Nós estamos aqui na obrigação, no dever e na possibilidade rica de compreender e de auxiliar. Ter compaixão é, antes de tudo, conhecer-se nas próprias limitações e assumir a necessidade de posicionar-se ante as imperfeições do próximo com respeito, com consideração, auscultando nas vias do coração possibilidades de auxiliar. Quando não é possível fazê-lo diretamente, podemos fazê-lo pelo silenciar, pelo orar, pelo efetivo desenvolvimento do querer bem. E isto é saúde para a vida, é saúde para nós mesmos. Não existe caminho individual na existência. Todo caminho é comungado, deve ser compartilhado. Já foi o tempo em que nós nos deixávamos enganar pelas possibilidades do individualismo,
da realização do homem só. Os resultados aí estão. Ou nós somamos, ou não vai haver para ninguém. Nós não estamos aqui para combater, estamos aqui para compreender, para somar, para auxiliar, para contribuir com a grandiosa obra da evolução. Queremos agradecer mais uma vez a contribuição da Rica. Obrigado, Julinha. Da nossa Cris. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de falarmos sobre as verdades maiores da vida, sobre a essência da realidade e, em última instância, é a própria palavra, verbo, é o próprio pronunciamento de Deus. Que Jesus a todos nos abençoe. Que possamos permanecermos atentos às suas lições, porque elas são caminho, verdade e vida. E aqui encerramos com a participação do nosso grupo Alma Canta, cuja participação é defesa. Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor e não te deixa sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar seu sofrimento. Ele é o autor da fé,
princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.